sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, essa é a videoaula de número 16 e o nosso conteúdo hoje é semântica e substantivos, descobrindo os sentidos das palavras. Então vocês devem estar se perguntando que palavra nova é essa no mundo de vocês, que é semântica, né? Galera, semântica é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras, ou seja, é a área que se preocupa em descobrir e desvendar qual é o sentido de uma determinada palavra, tá certo? E hoje a gente vai descobrir o sentido das palavras substantivas e estudar um pouco mais sobre essa classe de palavras. Então pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Gente, eu sempre trago essa pergunta que é para instigar vocês, né? Você sabe qual é o verdadeiro sentido de uma palavra dentro de um determinado contexto? Daniel, não sei. Não sei o que é contexto, Daniel. Gente, contexto é naquela situação comunicativa que a gente vai estar, a gente vai se encontrar, tá certo? Então, qual é o sentido de uma palavra dentro de uma situação comunicativa? Existem várias situações comunicativas e as palavras, portanto, elas vão ganhar significados a partir dessas situações comunicativas nas quais elas estarão inseridas. E aí, gente, para a gente iniciar a discussão, quando escrevemos uma carta de reclamação ou requerimento, desejamos que o problema e a necessidade apresentados sejam atendidos, como a gente vem estudando ao longo desse capítulo sobre esses dois gêneros textuais, carta de reclamação e requerimento, que versam sobre o quê? O desejo de que um problema ou a necessidade desse problema seja atendida, tá certo? Então, desse modo, é importante que os destinatários dos textos consigam entender exatamente qual é a reclamação e pedido. Para isso, precisamos usar as palavras certas com seus significados corretos. Então, aquilo que eu quero dizer para vocês, tá, gente? Dentro desses textos, como tem que ser o mais objetivo possível, a gente necessita escolher as palavras certas para que não fique confuso. Esse cara tá pedindo o quê? Esse cara quer o quê? O que é que essa pessoa quer? Eu não tô entendendo. Isso aqui tá indo para outro sentido, tá? E aí, gente, tudo isso vale do pressuposto de que todos nós sabemos que algumas palavras apresentam vários significados, que são aplicados em contextos específicos de uso. Ou seja, uma palavra ela pode ter vários significados e esses significados eles irão se fazer a partir do momento em que esta palavra ela vai entrar dentro de uma situação comunicativa. Então percebam o seguinte aqui nesse exemplo abaixo, tá? Está faltando pneus. Aí, o cara da TV, né? Ele tá falando sobre. Devia estar falando sobre alguma notícia de falta de pneus, alguma coisa. E ele profere essa frase: está faltando pneus. E aí, a mulher falou desse jeito: se fizer piada, eu te bato. Aí, o cara, com medo, não falei nada. Mas, faltando pneus, por que ela levou a compreender que esse pneu seria outro além do pneu do carro? Tem alguma coisa estranha por aí, não é verdade? Então, galera, o que nós precisamos entender é o seguinte, que uma palavra, nesse exemplo aqui tem pneus, a depender da situação na qual ela irá se inserir, a gente terá que adequar o seu sentido, tá certo? Então, a semântica, ela faz esse estudo, justamente para saber do que? Qual o significado de palavras em determinado momento. Aí, tem muita coisa que acontece assim, nossa, esse homem é um cachorro. E aí depois, essa mesma palavra, nossa, que cachorro lindo. Esse cachorro, ele é um homem ou ele é um animal? É um homem safado, um homem ordinário ou é um cachorro animal? A mesma palavra em dois significados diferentes. Gente, será que aconteceu? Vamos perceber agora como é que isso ocorre, tá? Gente, naquela tirinha, podemos notar que é uma confusão de sentidos gerados por uma mesma palavra, que é pneu, tá certo? E pneu, segundo o dicionário, e aí a gente vê que esse SM pontinho significa o quê? Substantivo masculino, tá certo? Cada um dos tubos circulares de borracha cheios de ar comprimido que circundam as rodas de um veículo pneumático. Ou seja, esse primeiro significado aí, tá certo? Traz o quê?
o pneu da forma convencional como nós conhecemos, o pneu do carro, o pneu da moto, o pneu da bicicleta, tá certo? O pneu do caminhão, que é o instrumento em que faz com que esses veículos eles rodem, né? Movimentem. E aí, galera, na segunda expressão, vem assim, ó, brase.pop. Isso significa o quê? Expressão brasileira popular, tá certo? E aí, nessa expressão brasileira popular, diz que pneu é excesso de gordura na cintura que forma pequeno volume ou dobra saliente, tá certo? Então, a mulher aqui, ela confundiu o significado do pneu do carro com o pneu, que são as dobras dela. Olha ali, ó, cheio de pneuzinho, tá certo? E aí, gente, vai entrar justamente no que a gente vai conhecer como sentido denotativo ou sentido conotativo das palavras, tá certo? Então observe que a palavra pneu pode ter significados diferentes, dependendo do contexto em que for usada. Em seu sentido denotativo, isto é, no seu sentido original da palavra, tal qual está lá no dicionário, é um tubo circular de borracha, cheio de ar, colocado na roda de um veículo. Já no sentido conotativo, que é o sentido figurado, que é o sentido gerado como sentido figurado, figurativo. Deixa eu explicar melhor aqui. É um sentido fora do real, que não é o comum de se usar. É todo aquele sentido que foi empregado em outro contexto, tá? Que é a gordura em excesso na cintura, tá? Então, gente, as palavras elas podem apresentar dois sentidos, tá? Que é o sentido conotativo e o sentido denotativo. Quanto o sentido denotativo é aquele significado básico e objetivo de uma palavra que consta lá no dicionário, tá certo? Em que a gente vai ter aquele significado mesmo próprio da palavra, a gente vai ter essas palavras que vão ganhar sentido denotativo. Então, o pneu em sentido denotativo é a roda, né? Mas, no sentido conotativo, o significado figurado é construído com base no contexto. Ou seja, no sentido conotativo vai ganhar um outro significado fora do sentido denotativo, tá certo? Então eu trouxe aqui outra charge para mostrar. Eu odeio estes pneus. E aí o mosquito da dengue, eu adoro estes pneus. E aí o que acontece? A gente vai ter aí pneus utilizando a mesma palavra sendo utilizada em duas situações comunicativas diferentes com atribuição diferente. Enquanto o pneu da mulher é o sentido conotativo, o pneu do mosquito da dengue, tá? Cuidado com os mosquitos da dengue. Denotativo, beleza? E acontece, gente, a mesma coisa lá que eu queria sempre do cachorro, tá? Quando eu digo assim, esse homem é um cachorro, esse cachorro tá no sentido conotativo, tá? E quando eu digo assim, ó, o cachorrinho lindo, o cachorro lindo, esse cachorro é no sentido denotativo, tá? E aí a gente pode ter, tipo assim, nossa, ele é de ferro. Aí eu digo assim, nossa, o meu guarda-roupa é de ferro. Esse de ferro parece estranho, né? De ferro, ele é de ferro, e aí embaixo do meu guarda-roupa é de ferro. É a mesma expressão, mas o sentido dela é diferente. É claro, no primeiro é conotativo, tá falando de força. Esse homem é de ferro, força, certo? Imbatível. Enquanto, gente, o meu guarda-roupa é de ferro, vai se referir ao ferro material, no sentido denotativo, tá certo? Então, entendam que o sentido denotativo é aquele real, tá certo? Que pertence àquele objeto, sentido que a gente vai encontrar lá no dicionário, enquanto o sentido as palavras de sentido conotativo vão ter o quê? Um sentido figurado, construído além do sentido original, beleza? E aí, gente, observe o seguinte na imagem. Vocês já viram lá no conceito de pneu, tá certo? Que apareceu SM ponto, né? Gente, veja que ao lado dos substantivos vai aparecer a SF, S.F ou S.M, tá certo? E aí eu circulei de vermelhozinho aí para que vocês identifiquem melhor. Vocês sabem o que significa isso? Galera, é substantivo feminino, substantivo masculino, tá certo? Substantivo feminino é o SF e o substantivo masculino é o SM, tá certo? E aí, por que que essas inscrições são feitas aí no dicionário? Para que nós saibamos que essa palavra que está colocando ali o seu sentido, tá certo? Ela é substantivo, tá? E aí apresenta ainda o gênero, ou masculino ou feminino.
E, gente, a maioria dos substantivos... E agora a gente vai sair do sentido das palavras e passar para os sentidos dos substantivos, tá? E a maioria dos substantivos pode ser flexionada em número, singular ou plural, e em gênero, feminino ou masculino. No entanto, há palavras que só têm o gênero. Por exemplo, pneu. Não tem feminino. E gordura não tem masculino. A gente só diz assim, o pneu. Porque não tem a pneu, tá? E gordura, a gente só diz a gordura. E não tem o gordura, tá? Há também casos que dois pares de substantivos juntos diferenciam o gênero. Por exemplo, abelha, feminino, e zangão, masculino. Então, gente, hoje a gente vai estudar justamente como é que ocorre essa diferença de gênero entre os substantivos. Enquanto, para algumas palavras, elas não vão ter as duas formas, masculina e feminina, tá certo? Elas vão apresentar somente uma. Outras palavras, para o mesmo objeto, a gente vai atribuir o gênero com palavras diferentes. Exemplo, a abelha é feminina e esse mesmo animal, macho, certo? É masculino, beleza? Bora lá! Então, gente, hoje eu vou apresentar para vocês os substantivos comuns de dois gêneros e os substantivos uniformes, tá certo? E aí, os substantivos comuns de dois gêneros, chamado também de comum de dois, é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, aquele que apresenta somente um termo para os dois gêneros masculinos. Nesse caso, por exemplo, o que diferencia um termo de outro é o artigo que acompanha o substantivo. Então, gente, o que acontece? Quando nós queremos modificar alguns substantivos, a gente faz a mudança do O pelo A ou do A pelo O, né? Para identificar. Então, A para feminino e O para masculino. E aí, o que acontece? Palavras, por exemplo, menino é masculino e menina é feminino, tá? Então, eu faço essa troca de letras. Entretanto, algumas palavras não permitem isso, tá? E esses substantivos, tá? Que os substantivos são a classe de palavras que dá nome às coisas. Alguns substantivos vai ter uma forma para os dois gêneros. E aquilo que vai modificar é o quê? O artigo, tá? O artigo que vai determinar se é feminino ou masculino. Por exemplo, um masculino, um a, uma feminino, tá certo? Então, por exemplo, o artista é masculino e aí a artista é feminino. Observe que no substantivo não teve nenhuma modificação entre as letras, tá? Porque não existe o artista, tá? Não existe isso. Então tem que ser o quê? O artista e a artista. Entretanto, galera, outra forma de identificar o gênero do substantivo de dois gêneros, tá certo? É por meio do adjetivo que o acompanha, tá? Então, por exemplo, a palavra motorista não tem motorista, é o motorista ou a motorista, tá certo? O estudante, a estudante. Mas vamos lá. Motorista sofre acidente na estrada. Observando, gente, esse exemplo, nós não conseguimos identificar se os termos, se temos um motorista ou uma motorista, uma vez que a frase não possui um artigo de identificação do gênero. E aí o que acontece? Quando a gente diz assim, motorista argentino sofre acidente na estrada. Após acrescentar o adjetivo argentino, que está no masculino, já identificamos que o motorista que sofreu o acidente era do sexo masculino, beleza? E aí, gente, eu repeti, como sempre. Além dos substantivos comuns de dois gêneros, nós também vamos ter os substantivos uniformes, que são aqueles que são divididos em duas classes. Substantivos uniformes sobrecomuns, que são relacionados com pessoas, por exemplo, a palavra anjo, utilizada para os dois gêneros. Mariana é um anjo de pessoa. Ricardo é um anjo de pessoa. Então, esses substantivos, tá certo? Que são sobrecomuns, tipo anjo, esses aí que são meio comuns, né? Porque eu ia dizer a outra palavra, né? Que remete ao Czinho lá de baixo. Mas, anjo é uma palavra sobrecomum. E aí, gente, nós vamos ter o que mais interessa para nós agora é o substantivo epiceno, tá certo? Que são relacionados com os animais. Ele é utilizado com os termos macho ou fêmea para identificar. Por exemplo, tem uma cobra macho e tem uma cobra fêmea, tá certo? E aí alguns animais eles não vão ter feminino, tá? Ou não, nem masculino, daí vai ser uma palavra. Tipo, eu não tenho jacaré e jacaré, não existe, né? Jacaroa não existe, é jacaré macho e jacaré fêmea, tá? Então esses substantivos
epicênios que são relacionados com os animais, eles vão ter que ganhar esse adjetivo, né, macho ou fêmea, para identificar qual é o gênero deste substantivo. Então, galera, as atividades dessa aula, espero que vocês tenham gostado, estão lá nas páginas 29, questões 33 a 35. Um beijo enorme para vocês, se cuidem, tchau, tchau.